Olha, hoje o meu bate-papo é com o candidato Eduardo Paes, do PSD. A nossa conversa vai ter uma duração de 20 minutos. Boa tarde, candidato. É sempre bom te receber aqui. Prazer enorme estar aqui também. Olha, eu estava fora do ar conversando com o Eduardo e é um cara extremamente acelerado, né? Que fala. Pro Tino me chamar de acelerado, eu devo ser muito acelerado mesmo. Em 2 minutos de conversa, a gente já falou aqui de pelo menos 5 assuntos. Eduardo, eu vou te chamar de Eduardo o tempo todo, de candidato. Eu acho que seria injusto avaliar a prefeitura, avaliar o que você fez durante esses 4 anos. A gente tem que falar dos problemas do Rio de Janeiro. Tem muita coisa para fazer, você sabe disso melhor do que ninguém. A gente vai tocar alguns pontos sensíveis, mas eu quero deixar bem claro, sempre como candidato. Combinado? Claro. Olha, todos os candidatos têm 2 minutos para se apresentar. Ao todo, nosso bate-papo são 20 minutos. Você dispensa apresentações, é o prefeito mais longevo do Rio de Janeiro, da história do Rio de Janeiro. Você está escrevendo o teu nome na história do Rio. Isso é uma honra, né? Primeiro, dar boa tarde a todos que nos acompanham aqui, dizer que é um prazer, agradecer muito a Record por essa iniciativa. É sempre uma oportunidade da gente colocar aqui as propostas nossas, né? Eu acho que o que eu quero sempre pedir para as pessoas que estão nos assistindo agora é que vejam ali o que nós encontramos na Prefeitura em janeiro de 2021. Né? A cidade com as contas no vermelho, os serviços públicos sem funcionar. Talvez o exemplo mais forte disso seja a imagem dos BRTs da Prefeitura, né? Completamente abandonados, carregando muito pouca gente, sem ônibus, metade das estações queimadas. E ao longo desses 3 anos e meio, com muita gestão, com muita dedicação, com muita transparência e responsabilidade, a gente colocou as contas da Prefeitura em ordem, no azul, retomamos os serviços públicos, e aí eu sempre gosto de falar isso dizendo, deixando muito claro, a gente sabe que não está tudo perfeito, mas a gente vê que as coisas estão funcionando. O BRT voltou a funcionar, um bom exemplo é a gente não ver mais tanto BRT aqui no Tino. As clínicas da família voltaram com a contratação de 4.000 médicos, temos o Supercentro Carioca de Saúde funcionando, temos os ginásios educacionais tecnológicos que servem para educar nossas crianças em tempo integral, trazendo mais ciência, mais matemática, mais tecnologia, e que estão mudando a realidade da educação no Rio. A gente teve a melhor nota do IDEB de todo o Sudeste, ou seja, vários avanços aconteceram, as contas da Prefeitura estão no azul, estão em dia, e a gente quer prosseguir esse trabalho, sabendo sempre que existem muitos desafios diante de nós, muita coisa para resolver, e a gente está pronto, com o time pronto, para avançar nessas soluções para o Rio de Janeiro. Portanto, muito obrigado à TV Record pela oportunidade de a gente estar aqui. Você falou em 2 assuntos sensíveis, vamos começar por eles. Você falou da saúde. Olha, eu recebo várias mensagens de pessoas precisando de atendimento, precisando de exames básicos até, e não conseguem. E às vezes, cara, eu vejo o jogo de empurra, município, governo do estado, município, governo federal na saúde hoje em dia quase não oferece nada e está com problemas muito graves também. Como faz para melhorar a saúde do Rio de Janeiro? Porque é cruel, né? Eu vejo casos aí de pessoas que trabalharam a vida inteira e aí precisam do hospital para o filho, não dá para pagar plano de saúde. Plano de saúde no Brasil viraram uma bagunça, estão tomando o nosso dinheiro. Como é que faz para melhorar? Tino, vamos lá, né? Primeiro, eu acho que é importante a gente entender esses avanços que aconteceram, né? A gente reduziu a metade o tempo de espera na fila do CIGEG. Isso partiu de uma principal iniciativa, que é o Supercentro Carioca de Saúde, ali em Benfica. Né? Qualquer pessoa que já esteve lá sabe do que nós estamos falando, é um super equipamento. E nós pretendemos fazer mais 2 supercentros desses, um na Zona Norte e um na Zona Oeste da cidade. Nós fizemos um supercentro de cirurgia no Hospital Ronaldo Gazola, hoje é o maior hospital da rede, fazendo muita cirurgia. Eduardo, outro dia não tinha ambulância. Tinha uma senhora que precisava de uma transferência, só precisava da ambulância, não tinha uma ambulância. Eu tive que entrar em contato com o seu secretário, com o doutor Daniel Sorante, que foi muito solícito, e conseguiu a ambulância, mas não tinha ambulância. Olha, assim, os recursos para a secretaria estão todos disponíveis. Né? A gente tem o nosso orçamento, para você ter uma ideia, da cidade do Rio de Janeiro, ele é maior que o orçamento do governo do estado para cuidar de todo o estado. Né? Nós temos a boa parte das unidades, aliás, quase a totalidade das unidades de saúde do município são da Prefeitura do Rio. Né? Então, a gente reduziu a metade desse tempo de espera na fila do CIGEG.
Ainda tem coisas a avançar? Tem. Por isso eu me comprometo, né, com a reprodução dessa experiência bem-sucedida do Supercentro Carioca de Saúde. As clínicas da família, elas tinham sido abandonadas, né? Nós deixamos, em 2016, eu deixei a prefeitura com 70% dos cariocas tendo acesso a uma clínica da família. Quando eu voltei, estava menos de 40%. Já voltamos para 80%. Isso é fruto de contratação de 4 mil médicos, as equipes funcionando, as clínicas da família funcionam, as UPAs da prefeitura funcionam. Claro, existem problemas. Agora, tem uma questão que você coloca aí que é importante, a história. Eu não acho que tem jogo de empurra. O que tem são definições muito claras que muitas vezes a população não entende das atribuições de cada nível de governo. Então, a chamada alta complexidade, por exemplo, se a pessoa tiver um câncer, né, essa alta complexidade ela é uma atribuição estadual, ela é uma atribuição federal, não é uma atribuição municipal. A Constituição Federal deixa claro essas coisas, é importante a gente esclarecer. Agora, existe uma série de procedimentos que dependem da prefeitura e que a prefeitura, através do supercentro, desse centro de especialidade, de contratação na rede privada, avançou muito. A gente reduziu a metade o tempo de espera. Agora, ainda existem, especialmente algumas especialidades, um tempo de espera muito longo na fila do CIGEG. Por isso, essa iniciativa de criar mais 2 supercentros cariocas de saúde, como a gente fez ali em Benfica, botar um na Zona Norte, um na Zona Oeste. Além de aumentar a quantidade de serviço prestado, isso vai permitir que os moradores da Zona Oeste, da Zona Norte, se desloquem com mais facilidade em direção a esses exames. E são exames, Tiro, sempre referenciados pelas clínicas da família. Não são aqueles hospitais ou aqueles centros de porta aberta, né? Então, sempre referenciado pelas clínicas da família, com alta tecnologia, PET scan, enfim, são equipamentos muito interessantes e que têm diminuído a fila e melhorado o atendimento das pessoas. Ontem eu vi que eu fico acompanhando a agenda dos candidatos e vi que você foi em algum lugar com crianças do espectro autista, né? E você conversou sobre o tema. Outro pedido que eu vejo aqui dos nossos telespectadores é monitores. Muita gente fala que faltam monitores nas escolas do município. Dá para resolver? Dá para resolver. Qual é a proporção que a gente tem hoje? É uma proporção acima da média brasileira disparado, mas nós temos um mediador para cada 4 alunos com doença do espectro autista, né? A gente quer reduzir isso de 1 para cada 3 crianças, né? Essa é uma questão, Tino. Enfim, o diagnóstico das diferentes características ou gradações do autismo, ela evoluiu muito nos últimos tempos. Isso aumentou. Para você ter uma ideia, no meu outro governo nós tínhamos cerca de 5 mil crianças, hoje são cerca de 25 mil crianças. Então não é que aumentou o número de crianças com espectro autista. O que você tem é uma quantidade maior de diagnósticos. É claro que são gradações distintas, né? Crianças precisam de mais atenção, crianças que precisam de alguma atenção especial, mas que não é tão intensiva assim. O que eu visitei ontem é um centro que é uma experiência muito bem sucedida. Aliás, teve a chegada de uma avó ali com o seu netinho, dizendo que ele não falava, a partir desse centro ele começou a falar. Ali é uma coisa que a gente identifica o problema, aplica a terapia adequada, correta, específica para aquela criança. Então isso é algo que eu vou criar mais 8 centros desses. É uma estrutura, não é uma estrutura complexa, não é uma estrutura cara, é relativamente simples e foi a primeira experiência que a gente teve na prefeitura. Além, obviamente, disso que eu disse, nas escolas do município nós vamos diminuir essa proporção de 1 para 4 para 1 para 3, ou seja, vai ter uma atenção mais especializada. Te incomoda ver as nossas escolas inseridas em territórios dominados? Eu canso de mostrar aqui com o mosquito fofoqueiro, boca de fumo ao lado da escola, barricadas ao lado das escolas. Como é que pode mudar esse cenário? Nós temos uma guarda municipal desarmada. Como é que a prefeitura, e eu vejo que nessa eleição a preocupação de todos os candidatos, todos estão falando em segurança, como é que a prefeitura pode contribuir para a segurança pública? Vamos lá, né? Eu estava, curiosamente, nós estávamos mostrando aqui as cenas do IPASE, né? E eu estava vendo o nosso mosquito fofoqueiro aí voando, e a gente via ali, você tinha uma estação de BRT, vocês filmaram ali por cima, você na hora não identificou, mas eu identifiquei, uma clínica da família. Estamos falando de uma área urbana, rua asfaltada, ali tem coleta de lixo diariamente pela prefeitura, os 3, 4 dias da semana que a prefeitura coleta lixo.
iluminação pública de LED, ou seja, os serviços estão todos lá. O que acontece nessa questão do Rio de Janeiro? E aí, Tino, esse é o que eu tenho chamado a atenção para que não se pratique estelionato eleitoral nessa eleição. É óbvio que a prefeitura tem uma responsabilidade, um papel na segurança pública. Você aqui mostra, volta e meia, nós combatendo a atividade econômica do crime organizado. O delegado Breno está aqui quase que diariamente demolindo construções irregulares. A prefeitura tem o Civitas, um sistema com as nossas quase 5 mil câmeras auxiliando as forças de segurança. Não há uma ação da polícia que a Guarda Municipal, que os órgãos públicos municipais não estejam junto com as forças policiais. Mas quem controla os mecanismos, as forças policiais para o combate ao crime é o governo do Estado. Eu vou dar um exemplo, isso não acontece só no Rio. Vamos aqui para um aliado do governador, para a gente não tratar isso. Você aqui está, volta e meia, mostrando o que acontece no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Lá nós temos um capitão da PM, uma figura que era um capitão com um trabalho muito competente, um bom prefeito, capitão Nelson, e a gente vê aqui São Gonçalo dominada pelo crime organizado. É má vontade do capitão Nelson? Não. Quem detém os instrumentos é o governador que se elegeu para isso, o governador Cláudio Castro, que aqui patrocina a candidatura do Ramagem. Eles estão há 6 anos comandando a segurança pública no Rio de Janeiro. Vamos lembrar, em 18, o Cláudio Castro se elege vice do Wilson Witzel, assume, se reelege em 22 com apoio do Ramagem. E por que eles não implementam com as forças de segurança em todo o estado o que está acontecendo? Outro exemplo, você tem mostrado, Belford Roxo. Para a gente não ir muito longe, Tino, não precisa ser longe. Vamos aqui, nós estamos em Vargem Grande. Aqui não tem quase comunidade nenhuma. É uma área, sempre foi uma área muito tranquila. Olha o que está acontecendo aqui hoje. Olha o que aconteceu em Vargem Pequena, ali no César Maia. Essa região, o que justifica? Não há, aliás, a DPF no mundo que justifique você ter territórios dominados aqui em Vargem Grande. Vizinho a Record, o que justifica na Avenida Sernambetiba um delinquente se sentir à vontade ao confundir turistas de São Paulo com milicianos e simplesmente fuzilar os sujeitos em plena Avenida Sernambetiba? Nós temos um problema de perda de autoridade, vivemos uma crise de segurança pública. Essas imagens aí do IPASE mostram isso, que mostra uma falta de política de segurança. Qual é a política de segurança pública? Vou dar só mais um exemplo aqui. Semana passada eu sou surpreendido com um pedido do governo do estado para que eu reassumisse a base, o prédio da base da polícia no Morro dos Prazeres. Eu falei, mas como assim? A gente construiu esse prédio a pedido da polícia para ter uma base ali, a prefeitura fez, como fez várias bases da polícia. Aí eles disseram, não, a gente está mudando, vamos sair dali. Eu falei, meu Deus do céu, fiz um apelo público, né? Muito bem, chegamos lá, o prédio não ia ficar abandonado, botamos uma navezinha do conhecimento, né? Que é um equipamento da prefeitura para ensinar informática, robótica e tal, para os jovens. Vá lá no Morro dos Prazeres hoje, aliás, o Mosquito Fofoqueiro devia dar uma passada lá para ver aquilo que estava protegido até ontem, a saída da polícia por uma nova política de segurança pública, tirando as forças policiais das comunidades, né? E não é a Guarda Municipal, mesmo que se arme a Guarda Municipal, a gente sabe disso, né? Que calibre vai ter que usar? Vamos ter que ter mais uma polícia com caveirão, ela vai disputar com a Polícia Militar? Você é contra armar a Guarda Municipal? Não, eu sou a favor. Eu sou a favor de uma tropa de elite da Guarda Municipal para operações especiais, para a ronda da Lei Maria da Penha, para algumas questões. Agora, essas atribuições estão na Constituição Federal. Você vê, Tino, você estava aqui, você está, infelizmente, todo dia está aí com o Mosquito Fofoqueiro narrando, né? Você está aqui, você está pedindo o auxílio correto. Quem tem que combater aquilo ali é o comandante da Polícia Militar. Isso está acontecendo e não é área de favela, não dá nem para usar a desculpa de tem uma DPF que proíbe a gente de entrar ali. Ali não é favela. Ali é uma área urbanizada da cidade, com toda a infraestrutura. E essa gente que está lá há 6 anos mandando na segurança pública, o que aconteceu? Politizaram a segurança pública. Eduardo, você é um dos políticos mais inteligentes do Brasil. Muito obrigado. A segurança pública, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija. Não é um problema só do governo do Estado. É um problema do governo do Estado, do governo federal, dos municípios também. Eu digo que a segurança pública não pode nos dividir, deve nos unir. Você acabou
entrando num assunto aí que eu ia entrar mais na frente, você falou, poxa, Vargem Grande não tem quase favelas, quase comunidades. Não tinha. Né? Como é que você vê a favelização do Rio de Janeiro, esse crescimento desordenado? Eu, por muitas vezes, vejo inclusive o secretário Breno Carnevale em algumas esporádicas operações. Ah, vamos demolir aqui, vamos demolir ali, porque são construções irregulares. Quando eu decolo o mosquito fofoqueiro, a gente vê um Rio de Janeiro todo na ilegalidade, na irregularidade, pessoas correndo risco. Como é que faz para resolver isso? A gente tem um problema habitacional do Rio de Janeiro, né? E essas áreas, essas favelas vão crescendo e são áreas propícias para o crescimento do crime organizado. De novo, eu acho que é óbvio que isso acaba, quando a área há uma certa desordem urbana, aumenta a possibilidade de crime organizado. Mas o que a gente está vendo, quando a gente vai numa outra área aqui perto, no Pontal Tim Maia, e vê um caveirão lá, quando a gente vê que Recreio não é exatamente o lugar mais carente do Rio de Janeiro, né? Recreio, Grumari estão dominados por milícia, né? Mostra que se perdeu o controle disso. É claro que as responsabilidades são comuns, mas, Tino, a gente precisa dar nome aos bois, senão fica todo mundo se sentindo... A gente acaba não sabendo quem é que tem a responsabilidade. Se tiver um problema com o BRT, a culpa é do Eduardo Paes. Se tiver um problema com o ônibus que está atendendo mal, a culpa é do Eduardo Paes. Se a clínica da família estiver faltando médico, a culpa é do Eduardo Paes. Se o hospital Miguel Couto, Souza Guiar, Pedro II não estiver funcionando bem, a culpa é minha. Agora, o que a gente não pode é não entender o que está escrito na Constituição e a responsabilidade. Você chamou, e fez corretamente, comandante da Polícia Militar, que é o policiamento ostensivo, que é secretário indicado pelo governador, nessa confusão de 3 secretários cuidando da mesma coisa. Essa responsabilidade, o município pode ajudar, mas não é com a Guarda Municipal que a gente vai resolver isso. Portanto, para deixar isso muito claro, não é aqui um jogo de empurra das responsabilidades. Né? A gente precisa que as forças policiais, que se despolitize a segurança pública. Nós temos hoje os policiais, né, esses que estão aí se expondo todo dia, ficam olhando ali, imagina, o comandante do batalhão é nomeado pelo deputado tal, o chefe da Polícia Civil, nós estamos no 7º em 6 anos. Né? O secretário de Segurança é indicação do deputado Ramagem, que esteve aqui e que é candidato a prefeito, dizendo que vai resolver o problema da segurança pública. Né? Então, assuma a segurança pública do Estado com o seu aliado, o seu padrinho. Cláudio Castro, é muito importante que a gente tenha compreensão disso. Aqui no estúdio, né, você tem uma pessoa que é responsável, alguém me microfonou, você está me entrevistando, tem alguém responsável pelo som, pela luz. As responsabilidades têm que estar definidas, até para a gente poder cobrar as pessoas as suas responsabilidades. Então, eu vou ajudar sempre as forças de segurança, trabalhar em parceria, mas a gente precisa entender que é uma situação muito ruim. A quantidade de secretarias não é um problema do Brasil? Não, acho que não. Você acha que não poderia ser mais enxuto? Vamos lá, olha só. A gente encontra a prefeitura quebrada. Né? Eu sem aumentar imposto nenhum, a gente ajeita as contas da prefeitura. Pagamos servidor em dia, damos reajuste todo ano, investimos na cidade, pagamos os fornecedores em dia, a prefeitura voltou a funcionar. Né? Várias secretarias não significam a criação de mais cargos. Só 3% dos cargos da prefeitura são de servidores extra-quadro. Então, é uma forma de você priorizar políticas. Eu tenho uma secretaria das mulheres, tenho uma secretaria da juventude. É uma maneira que a gente tem de fazer com que os serviços públicos possam ter mais foco na sua ação. Então, assim, uma coisa que não podem reclamar de mim, né, como prefeito, eu estou no meu 3º mandato, nunca vocês me viram dizendo nada, vamos deixar de fazer tal coisa porque falta recurso. Pode ser até, às vezes, você tem problemas por incompetência, mas naquilo que é prioritário, nunca falta recurso. Eduardo, 2 minutos para você pedir voto, para você se despedir do povo. Olha, primeiro, agradecer mais uma vez a Record, agradecer ao Tino a oportunidade. Eu quero, aliás, ter a chance de ficar mais 4 anos sendo cobrado aqui pelo Tino, nesse trabalho jornalístico importante que a Record faz, mostrando com clareza os problemas da cidade. Eu quero chamar a atenção do eleitor carioca, né? A gente precisa olhar para a eleição, entendendo e não cometer erros que a gente pode ter cometido no passado, né, de pessoas sem capacidade de gestão, sem capacidade de realização. Aqui tem um prefeito que montou um time de muita qualidade da prefeitura, que fez o IDEB das escolas municipais subir, que criou o ginásio educacional tecnológico. São 200, vamos partir para 500 ginásios educacionais tecnológicos, que criou o Supercentro Carioca de Saúde.
Hoje a gente tem um bem grande ali em Benfica, vamos fazer um na Zona Norte, um outro na Zona Oeste. A gente ajeitou o BRT, meu compromisso, e todo mundo que usa o BRT sabe do que eu estou falando, meu compromisso é fazer agora com as linhas regulares aquilo que a gente fez com o BRT. Já melhorou, recuperamos 200 linhas que tinham desaparecido, vamos continuar trabalhando, mas vamos fazer o mesmo que a gente fez com o BRT, continuar investindo, fazendo com que o anel viário de Campo Grande possa avançar. Vamos assumir o compromisso, né? Hoje faltam 7 mil vagas em creche, apesar de termos feito 25 mil vagas, ainda faltam 7 mil, vamos fazer 13 mil para criar aí até um colchão, ou seja, aqui tem um time de pessoas que aquilo que se comprometeu durante o processo eleitoral em 2020, entregou, cumpriu com as obrigações, fizemos com que a cidade voltasse a ter os seus serviços públicos funcionando e o Rio voltou a olhar para frente. Então, eu quero muito pedir o voto de vocês no 55, Eduardo Paes, para a gente continuar avançando com o nosso Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Eduardo Paes. Boa sorte na sua campanha. E se você se reeleger, por favor, volte aqui. Vambora, Sinto fazer falta com da muito gente prazer. bater um papo aqui ao vivo. Olha, amanhã a entrevista vai ser com o candidato Rodrigo Amorim, do União Brasil.